lá, duas boas-vindas ao podcast do ISPA, Nós Percebemos, numa sequência de episódios dedicados à psicologia clínica. Eu sou a Maria Gouveia Pereira, docente do mestrado de Psicologia Clínica no ISPA. Hoje temos o gosto de conversar com a Rita Gouveia, minha colega, e psicóloga. Juntas vamos falar sobre de que forma é que os processos macrosociais aparecem no setting terapêutico, que é um tema de enorme relevância no nosso cotidiano. Bom dia, Rita. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. Muito obrigada por este convite. É um prazer ter esta conversa com a Maria, que é uma pessoa que eu muito admiro e por quem tenho muito carinho. De facto, não é? Vivemos numa sociedade com profundas alterações e que está a ter um enorme impacto na vida e nas dinâmicas relacionais das pessoas, não é? Pertencentes às diferentes gerações, mas principalmente vemos isto de uma forma muito desafiante nas pessoas adultas jovens, nos casais e nas famílias que depois nos procuram. Antes de conversarmos, acho que sobre estes múltiplos desafios societais que se colocam às pessoas e que nos procuram, como estávamos a dizer, nos consultórios, e perceber um bocadinho como é que estes processos sociais depois emergem na forma como as pessoas estão a viver, estão a construir e a adaptar as suas relações significativas no presente, mas também a forma depois como são capazes de imaginar e de projetar e de pensar nas suas aspirações face à sua vida familiar e íntima no futuro. Acho que podíamos começar um bocadinho por nos apresentarmos também e partilharmos um bocadinho o nosso percurso académico e clínico, que sabemos que não é alheio aos contextos e às pessoas com quem nos cruzamos e que são influenciados, não é, por estas nossas experiências e, portanto, não sei... Pelos nossos contextos. Pelos nossos contextos. Ok. Penso que sim, que é um bom começo. Ok, então posso começar eu, como sou mais velha? Ok, pronto. Então, resumidamente, o meu percurso académico enquanto docente teve sempre ligado à investigação. Sempre pensei e acreditei que a qualidade da docência estava, ou está, interligada com dois pilares, que é a investigação e a clínica, a prática clínica. E, portanto, esta interdependência entre docência, investigação e prática clínica parecem mesmo muito importantes, esta interdependência. Relativamente à investigação, as minhas preocupações ao longo do meu percurso académico têm estado sobretudo ligadas aos comportamentos de risco na adolescência, mas também às dinâmicas relacionais dos casais e das famílias. E quando comecei a minha prática clínica, intervinha terapeuticamente sobretudo no sistema individual. Portanto, eu fui formada aqui no ISPA. Na altura, a abordagem principal era uma abordagem dinâmica, mas com o decorrer do tempo, eu também, porque tive uma experiência em Itália, estive ligada também à psicologia social, e a minha prática clínica foi-me mostrando que eu precisava também de intervir junto das famílias. Posso até contar um episódio que foi, de facto, o gatilho, digamos assim, para eu começar a fazer a minha formação na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, onde hoje sou formadora e supervisora. E este episódio foi que um dia recebi um telefonema de uma mãe que me pedia para acompanhar o seu filho, que devia ter mais ou menos 17 anos. A mãe, nesse telefonema, disse-me que o filho era muito introvertido, com muito pouca motivação para o processo terapêutico, etc. Quando recebi o jovem, percebi que a mãe tinha imensa razão, porque, efetivamente, era um jovem muito tímido, muito pouco motivado para as consultas e com uma enorme dificuldade na relação. Mas, aos poucos, foi ganhando confiança, foi sentindo que era o
setting terapêutico era um espaço seguro e a relação terapêutica foi-se construindo. E, portanto, eu fui conhecendo melhor este jovem e claramente tinha uma problemática de ansiedade social e de individualização, ou seja, uma indiferenciação às famílias de origem, como nós, terapeutas familiares, costumamos dizer. Portanto, a relação com os pais era efetivamente muito emaranhada, sem espaço para se construir como pessoa autónoma e independente emocionalmente. E lá fomos caminhando. E a terapia foi evoluindo, e um dia eu recebo uma mensagem da mãe a dizer-me que na empresa onde trabalhava também existia psicologia e, portanto, o filho iria começar um acompanhamento com um colega meu. E isto fez-me pensar imenso. Por um lado, senti que ia ser uma violência muito grande para este jovem, porque tinha acabado de construir uma relação terapêutica comigo e, portanto, iria iniciar o processo todo de novo. E, por outro lado, senti também que eu deveria ter começado a trabalhar também com os pais. Ou seja, o que de facto senti é que estes pais não estavam preparados para esta autonomização emocional do filho, e nós sabemos que, de facto, a autonomia dos adolescentes e dos jovens também é construída quando os pais são facilitadores dessa autonomia. E, portanto, estes pais ficaram numa situação de insegurança emocional e acabaram por, portanto, tirar o filho das consultas e ir iniciar o processo com outro colega. E isto foi, de facto, muito importante, porque percebi que, efetivamente, quando se está a trabalhar com os adolescentes, é necessário fazer um trabalho com as famílias. E nesta questão, em particular, da autonomização emocional dos adolescentes, como eu estava a dizer, é de facto muito importante este trabalho com os pais, porque é um enorme desafio para as famílias, que é, por um lado, ajudarem a que os filhos se construam como pessoas individualizadas, mas, ao mesmo tempo, terem um sentimento de pertença à família. E isto é um enorme desafio para as famílias enfim, e foi deste modo que eu iniciei o meu processo na terapia familiar. É muito curioso, porque parece um bocadinho também o trajeto que acabaram por os grandes precursores da sistémica tiveram exatamente chegaram a essa conclusão, não é? Que trabalhar só com o individual Certo. ficava muito aquém, que era preciso estender a intervenção para incluir também as famílias e outras relações próximas, nomeadamente o trabalho das comunidades. E também é curioso que há algumas coisas no nosso percurso que são muito semelhantes e que temos em comum, e que de facto mostra que as nossas biografias não são assim feitas num vácuo nem de forma aleatória, mas que são influenciadas pelas pessoas que nós nos cruzamos, e felizmente cruzei-me com a Maria, e hoje temos esta conversa entre Gouveias, apesar de não... Fica já aqui o disclosure que não temos nenhum laço de parentesco, mas somos família de escolha. E, portanto, eu costumo dizer, sou aqui um híbrido, não é? Porque eu tenho um pé na psicologia e na psicologia social e na psicologia clínica, tenho um braço na psicologia, principalmente na parte nos modelos sistémicos, mas também um braço na sociologia da família. E vou então fazendo aqui esta bricolagem entre a investigação, entre a intervenção e entre também a docência. E a verdade é que eu comecei inicialmente por trabalhar a investigação na área das representações sociais do ambiente, e também tive uma passagem por Itália, que também me influenciou bastante a mostrar as potencialidades da psicologia social, que é um bocadinho aqui comum também com a Maria, e depois tive muito tempo a trabalhar na área da sociologia da família. Mas aqui uma área muito micro dentro da sociologia da família, tentando perceber como é que as pessoas vão construindo as suas redes de relações próximas ao longo da vida, não é? E tentando perceber aqui como é que também
tem diferentes definições da família para lá dos limites dos mecanismos mais tradicionais de parentesco, da corresidência, até da heteronormatividade, como é que as pessoas vão construindo os seus significados de família, até às vezes considerando amigos como família. Depois foi determinante. Eu, a certa altura, fui fazer o meu pós-doc na Universidade de Geneve, que tinha um estudo espetacular, uma investigação longitudinal em que acompanhavam os casais ao longo do tempo, portanto tinham dados, neste caso eram casais heterossexuais, tinham dados dos parceiros e das parceiras em diferentes alturas, portanto tentar perceber aqui como é que diferentes transições, fossem as questões da parentalidade, a transição para a reforma ou até eventos menos antecipados, como uma situação de desemprego, tinham aqui impacto nas dinâmicas relacionais e familiares. Por outro lado, como é que isto também não era alheio ao papel das redes de relações próximas, fossem amigos, fossem familiares, por exemplo, a questão da interferência familiar ou a questão de ter amigos em comum, ter amizades em separado, como é que isto também tinha um impacto na satisfação conjugal e no bem-estar psicológico. E então fiquei assim, outra vez ressurgiu o bichinho da intervenção e eu pensei, ok, então eu acho que a intervenção é possível através da sistémica. E foi então que fui fazer o curso de terapia familiar e intervenção sistémica na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. A Maria tive a sorte de ser uma das minhas formadoras e, portanto, hoje trabalho enquanto terapeuta familiar e de casal. Portanto, acho que nós encontramos aqui na sistémica, de facto, esta possibilidade de um casamento feliz, não é? Entre estas questões mais macro e esta nossa lente de intervenção em que tem a interdependência relacional como o a indivíduo, lente... a família e também as questões sociais que lá iremos. Como uma lente preferencial. E, portanto, se olharmos um bocadinho para a terapia, não é? Como o microcosmos do que se passa na sociedade e daquilo que até falámos no início, quais é que são as mudanças que a Maria tem notado mais nos últimos tempos, não é? Como é que vemos estas transformações nos settings terapêuticos, nas famílias que nos procuram? Então, eu diria que nos últimos anos, sobretudo depois da pandemia, que parece que já foi há muito tempo, sim, mas foi há 4 anos, vai fazer 5. É a ansiedade e a depressão, sobretudo nos jovens, que hoje também vamos aqui estar mais centrados nos jovens adultos, nos adolescentes e nos jovens. E, de facto, nós sabemos que a ansiedade tem aumentado em todo o mundo, mas Portugal é considerado um dos países com mais perturbação da ansiedade. E isto é algo que nos tem que preocupar, efetivamente, não é? Bom, quando pensamos nesta questão, ou na perturbação da ansiedade, e nós sabemos que nunca é um fator a influenciar estas questões, portanto, é sempre multifatorial. E podemos hoje ver aqui um bocadinho estes diversos fatores que nos parece estarem a contribuir para o aumento da ansiedade. Então, eu vou começar por este sentimento de incerteza e de inquietação com o futuro. Nós vivemos num mundo de enormes incertezas, tudo é provisório, pouco seguro. Nomeadamente, estamos a viver atualmente uma guerra na Europa, a guerra na Palestina, e somos todos os dias bombardeados com estas notícias e, portanto, os jovens sentem-se inseguros relativamente ao seu projeto, digamos assim, futuro. Não tem só a ver com isto, evidentemente, mas esta parece-me uma questão importante e que devemos estar atentos a ela. Por outro lado, também, ou um outro fator, tem a ver com diferentes mensagens e modelos divergentes. O que é que quero dizer com isto? Estes modelos divergentes têm a ver, não é? A criança, o adolescente e o jovem vai-se construindo e desenvolvendo no contexto da família, que é um contexto muito, muito importante, mas também no contexto da escola e, hoje em dia, nas redes sociais.
E o que me parece é que estes modelos são entre si muito divergentes e, portanto, dificultam um verdadeiro sentimento de pertença, uma referência segura com a qual os jovens se possam identificar e seguir. A família continua a ter um papel muito importante e não se pode demitir desse papel. Nós sabemos que as escolas ensinam, ajudam a que o adolescente e o jovem tenha ferramentas mais tarde para o mundo do trabalho, também nas competências sociais, mas as famílias educam e nutrem emocionalmente. Mas precisam, sobretudo estas duas entidades, precisam de dialogar mais e de reconhecer os papéis de cada uma destas entidades e, portanto, construírem valores e crenças comuns. Estas mensagens e estes modelos divergentes também trazem insegurança na construção da identidade do adolescente e do jovem adulto. Ao mesmo tempo que existe um mundo de possibilidades identitárias. Se nós compararmos com a minha juventude, de facto, não tem nada a ver. E, portanto, isto torna mais difícil uma integração sólida e saudável. O que eu sinto também é que as famílias estão muito sozinhas, muito perdidas, e, portanto, precisamos de intervir, como temos estado aqui a dizer, terapeuticamente com elas, para as ajudar a compreender não só as suas dificuldades, mas também as suas competências. Porque muitas vezes, quase sempre, as famílias têm competências, mas muitas vezes estas competências estão como que adormecidas. E, portanto, muitas vezes a nossa intervenção é ativar essas competências, sermos facilitadores, digamos, dessas competências, para que os pais fiquem mais satisfeitos no seu papel, mas também mais satisfatórios e poderem ser verdadeiros nutridores emocionais dos filhos. Uma outra questão que também gostava aqui de trazer e que eu vou sentindo com os adolescentes e com os jovens adultos, é a enorme dificuldade que têm na autorregulação emocional. E isto depois tem diversas implicações no seu dia-a-dia, mas também em comportamentos de risco, justamente. E em lidar com a frustração. Muitas vezes isto está ligado a uma sobreproteção dos pais, que nós compreendemos, não é? Os pais querem que os filhos estejam bem e facilitar-lhes a vida, mas quando há uma proteção em demasia, isto acaba por não permitir que os filhos experienciem as suas dificuldades, mas também as suas competências. Na clínica também tenho recebido alguns pedidos para terapia familiar, cujo pedido se centra muito nas tensões e nos conflitos familiares. Os filhos não se sentem compreendidos e reconhecidos nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e muitas vezes existe uma enorme confusão de papéis também. Ora, quando isto acontece, quer dizer que a família está com um clima, digamos assim, de insegurança emocional. E, portanto, o nosso trabalho clínico, entre outros, é co-construir com a família um clima de confiança, de segurança emocional, onde todos possam ser escutados, onde todos possam falar sem crítica relativamente às suas necessidades, ou seja, em última análise, em que todos consigam sentir que podem ser indivíduos, mas também que podem ser família. Ora, isto muitas vezes também se prende com uma outra questão que está muito presente na nossa clínica, que são as fronteiras entre os subsistemas e entre os elementos familiares. Muitas vezes está tudo muito emaranhado, não é? E, portanto, e aquilo que me parece é que a relação entre os pais e os filhos não pode assentar numa relação horizontal. Claro que estas relações têm que ser flexíveis, evidentemente, para se ir adaptando justamente, as relações vão se adaptando consoante a idade dos filhos. Ter um filho com 10 anos é uma coisa, ter um filho com 10 ou 25 anos
é uma coisa muito diferente. E, portanto, as próprias negociações também se irem reajustando, não é? Ao longo dos ciclos de vida da família e, portanto, da idade dos filhos. Ou seja, nem demasiada rigidez, nem demasiada permissividade. No fundo, é um bocadinho isto que nós estamos a falar. A pandemia também trouxe aqui, interrompeu a socialização dos adolescentes e dos jovens, tão importante na sua fase neste ciclo de vida, né, que é na adolescência e nos jovens adultos. E, portanto, também tem contribuído, né, quando fazemos a história de vida destes jovens, percebemos que a pandemia foi, de facto, aqui algo que eles ficaram impedidos de viver e de experienciar e que lhes trouxe muita ansiedade e também incertezas relativamente ao futuro. Sim, e relativamente a isso, aliás, penso muitas vezes nesta questão, até porque é uma coisa que eu gosto de explorar, tal como a Maria estava agora a referir, que gosto de explorar com os casais e com as famílias, perceber como é que lidaram nessa altura e que impactos é que teve na vida familiar e nas experiências quer de cada uma destas pessoas. E, de facto, eu, na altura dos 2 confinamentos, estive aqui a coordenar até um estudo sobre de que forma é que os impactos, quer das restrições que estavam a ocorrer, quer de todo o clima e do sobressalto da pandemia, quer no primeiro confinamento, quer no segundo, qual foi o impacto nas famílias e, de facto, os jovens eram aqueles que se destacavam como mais desesperados, com menos tolerância à incerteza relativamente a qual seria o futuro da pandemia, qual seria o deadline das restrições, porque, de facto, as suas vidas, as suas juventudes ficaram confinadas e ficaram com as vidas em suspenso. E, de facto, sabemos que é uma altura, quer a adolescência, quer dizer, teve impacto em todas as gerações, mas eu acho que esta faixa etária e, de facto, a importância dos rituais, a importância, quer dizer, sabemos que quer na adolescência, quer no início da vida destes jovens, destas pessoas jovens, a questão da sociabilidade para lá dos limites da família é importantíssimo. E, de repente, quer estas questões, quer até as experiências inaugurais de experimentação, estava aqui a pensar, por exemplo, as viagens de finalistas, as experiências de ir viver com colegas de casa quando vão para a universidade. Portanto, todas essas experiências, de repente, foram interrompidas. E isto foi de uma violência atroz, já para não falar da questão de repente, a clausura doméstica, a coexistência das várias esferas da vida, não é? Estávamos habituados a ter a dimensão do trabalho, a dimensão da família, a dimensão da sociabilidade em diferentes espaços. Portanto, mais uma vez, a questão dos limites e das fronteiras estavam mais bem definidas, e às tantas, com isto, houve aqui uma sobreposição que, de facto, traz muita confusão. E para os jovens, quer com as experiências emocionais, quer das questões da sexualidade, da intimidade, a própria projeção no futuro foi aqui muito minada. E, portanto, eu acho que não só é importante, e foi importante olhar para os efeitos imediatos e a médio prazo, mas eu acho que ainda estamos aqui a sofrer e ainda não temos a real percepção da extensão e dos efeitos a longo prazo da pandemia, não é? Nas diferentes dimensões. E, portanto, acho que há aqui de facto este terremoto que aconteceu e que continua a ter as suas réplicas. Houve um momento de erupção, mas continuamos a sentir algumas réplicas e alguns destroços que ainda estão uns mais latentes, outros mais ativos, mas que, de facto, há aqui um papel que foi determinante. E isso também me faz lembrar um bocadinho também a questão da importância. Se já estava a haver uma importância cada vez maior das questões do digital, não é? Aqui foi um meio... Pandemia, sim, sem dúvida.
como estamos a dizer, não é? E, de facto, foi o confinamento interrompeu toda a socialização presencial e, portanto, a tecnologia, a internet, foi aqui um recurso, digamos assim. Aliás, lembro-me de alguns pais dizerem, bom, mas o que é que nós podemos fazer? Então não pode sair, não pode estar com os amigos, não, estar ligado nas redes sociais é uma forma de continuar a socializar. E assim foi, efetivamente. O problema, muitas vezes, é o excesso da ligação à internet. Portanto, evidentemente que nós não podemos diabolizar as tecnologias e a internet, porque elas são necessárias e fazem parte da nossa vida, mas é necessário um consumo cauteloso para não se cair na dependência, não é? Como nós sabemos, temos muitas pessoas e muitos jovens que neste momento sofrem da dependência à internet. Há vários estudos que efetivamente têm vindo a demonstrar que as crianças e os adolescentes não devem usar a internet indiscriminadamente, sobretudo até aos 16 anos, ou seja, tem que haver aqui uma supervisão parental, não é proibir, porque efetivamente isso não me parece que tenha bons resultados, mas haver aqui uma supervisão parental junto dos seus filhos. O excesso da internet potencializa aquilo que nós chamamos de vinculações inseguras. E, portanto, por um lado, ajuda a fugir dos problemas e dos problemas psicológicos, mas não os resolve, não é? Não ajuda a resolvê-los. Hoje em dia também existe esta ideia, que em parte é verdade, que não se pode viver a vida sem estar conectado à internet e às redes sociais, e cria-se uma ideia falsa de que se está conectado com o outro. Efetivamente, há um contacto, não é? As redes sociais, a internet permitem um contacto com o outro, mas o ser humano é um ser relacional e, portanto, precisa de estar conectado e na presença do outro. Porque, as redes sociais permitem esse tal contacto digital, mas não permitem uma verdadeira relação. Ou seja, não é possível construir uma relação sem que exista o encontro, aquilo que nós chamamos o encontro, não é? E isto leva, como vários estudos têm demonstrado, a maior ansiedade, que é daqui que nós estamos a partir, a uma solidão, a menos empatia, a mais dificuldades em conversar e dialogar com os outros. E, portanto, diria que temos que apostar na supervisão parental, não é? E ajudar os pais também a construírem esta relação sem ser autoritária, mas de supervisão. Sim, estava aqui a pensar também esta questão de perceber um bocadinho mais uma vez, não é? As fronteiras entre o offline e o online. Sim. E tentar também, que é uma coisa que também fazemos, não é? Que é explorar o que é isto da proximidade, o que é isto da intimidade. Até fazemos muitas vezes um mapeamento das relações significativas, até para perceber um bocadinho quem são os diferentes significados que atribuímos às diferentes pessoas, que tipo de apoio, que tipo de... Há pessoas, não é? E isto vê-se muito, por exemplo, com os adolescentes, não é? Os amigos com quem eu faço coisas mais diárias. Aliás, um bocadinho com todas as pessoas, mas principalmente aqui com os jovens. Depois aqueles com quem eu falo mais online, mas não falo de coisas tão profundas. Depois aquele que eu sei que está ali, que foi meu amigo desde a infância. Portanto, há quase que aqui uma sensação de identidade e, portanto, aqui importante essa... Sim, é verdade isso, Rita, que está a dizer. E estou a pensar, por exemplo, em alguns estudos... E na prática também clínica, que é
os adolescentes, por exemplo, com comportamentos autolesivos, que se sentem muitas vezes estigmatizados, não é? Na vida real sentem-se muito estigmatizados e procuram muito jovens com os mesmos comportamentos online. E como se sentem compreendidos, etc. Tem um grande senão isto, o que é que nós temos verificado é que pedem menos ajuda a profissionais de saúde, por exemplo, e muitas vezes, porque estão na fase da construção da identidade também, muitas vezes entram numa espécie de competição, ou seja, o meu corte tem que ser mais profundo ou maior do que aquilo que eu acabei de visualizar. E, portanto, tem esta dupla função, não é? Por um lado, sentem-se menos estigmatizados, mais compreendidos, com mais apoio, mas, simultaneamente, parece haver este senão de competição e de construção de uma identidade de autolesionador, como nós dizemos. É muito interessante, não é? Esses efeitos múltiplos, muitas vezes contraditórios, e daí a importância de perceber o que é que está na base das afinidades, o que é que está na base deste sentimento de pertença e o que é mais ou menos saudável nestas questões. Oh, Rita, e relativamente, ainda continuando aqui com este pano de fundo da ansiedade e com tudo o que isto significa, por exemplo, a ameaça, as questões climáticas, porque sei que também se tem debruçado sobre estes... Sim, sem dúvida. Sobre estas questões. Ainda bem que a Maria pega nisso, já tinha pensado, até porque na altura, até já da pandemia, havia algumas preocupações, para lá das preocupações mais, portanto, aquelas mais imediatas, havia também muitos jovens que questionavam o que é que isto da pandemia significaria em termos da nossa casa comum, do nosso planeta. Sim. E, portanto, temos falado aqui também muito da questão da ecoansiedade. E, de facto, quer as questões das alterações climáticas, quer outros problemas do planeta, têm aqui um impacto no funcionamento psicológico dos jovens, principalmente nestes sentimentos de incerteza, de impotência, de desesperança, a tal ideia de ameaça, que acaba por minar aqui esta projeção no futuro. E isto vê-se que muitas vezes esta questão da ecoansiedade, por um lado, pode ter este efeito de mobilizar os jovens para comportamentos pró-ambientais, não é? E vemos o envolvimento nos movimentos dos jovens e até esta sensação de ninguém mais está a ver a urgência e a ineficácia do poder político e do reconhecimento destas questões. Por outro lado, quando esta ansiedade, não é, que é esta questão do efeito que tem emocional nos jovens, pode levar a uma paralisia, que diz-se muitas vezes a ecoparalisia, não é? Que é a questão de perceber que temos muito pouco controle sobre as coisas, não há muito a fazer e isto levar a que as pessoas fiquem completamente e há uma enorme desesperança e frustração, não é? Sim. E isto não só estas sensações, não só estes impactos mais diretos nas questões da ansiedade, como também depois isto influencia os projetos pessoais e familiares. Portanto, quer no consultório, quer também ao nível da investigação, e tenho feito entrevistas a pessoas, jovens adultos, que falam da questão, por exemplo, de considerar ter ou não ter filhos, ou então pensar mais do que ter ou não ter, como ter, por exemplo, formas mais sustentáveis, adotar, por exemplo, ou projetos mais ligados a arranjos mais comunitários, por exemplo, as não monogamias consensuais, como formas, como arranjos de intimidade, mas que também são de entreajuda e que têm aqui um lado de um estilo de vida mais comunitário. Sim, que grandes transformações, não é? Sim, sem dúvida. Temos, de facto, muitos desafios. E isso leva-me também a pensar, por exemplo, como muitas vezes os ciclos de vida ficam
têm dificuldade em se construírem da forma como nós os víamos tradicionalmente. Por exemplo, a crise da habitação, os empregos precários. O combo, não é? Exato, e o quanto isto influencia a construção, não só da conjugalidade, mas, como a Rita estava a dizer, também da parentalidade. Não é? Esta influência destas questões. Neste momento eu acompanho alguns casais de jovens adultos, que querem viver maritalmente, querem viver em conjunto, independentemente se casam ou se vivem em união de facto, e a dificuldade que sentem em encontrar, por exemplo, uma casa, arrendar ou pagar ou comprar a casa, a enorme dificuldade que têm porque os seus salários não chegam para poderem viver dignamente. E isto, de facto, traz imensos problemas, imensas frustrações, porque idealizam construir uma família, e tudo isto se torna muito difícil. Ou seja, o contexto social não está a facilitar que estes jovens possam sonhar o futuro e projetarem-se nesse futuro. Sim, sem dúvida. E as questões da habitação, na combinação com a precariedade laboral, com o desemprego, com toda a instabilidade financeira, aliada a estes preços impossíveis, esta desigualdade no acesso à habitação, está a ter um impacto não só nos jovens, não é? Que de repente veem adiados a sua experimentação, por exemplo, de coabitação, ou por outro lado aceleram, não é? Porque as pessoas começam a fazer contas e, em vez de estar a pagar 2 casas, porque é que não vamos já viver juntos? Os exemplos que eu dava há pouco estão a viver em casa dos pais, não é? Não tem cada um a sua casa. Sabemos que Portugal é um dos países em que os filhos ficam até mais tarde em casa dos pais, portanto, as implicações que isto tem, e até já vou perguntar aqui à Maria as questões as questões da diferenciação. Como é que fazemos a diferenciação da família de origem quando ficamos tanto tempo em casa dos pais, ou saímos, temos uma independência e voltamos, os chamados as situações boomerang. É um grande desafio, porque estes jovens já experienciaram viver independentemente, portanto, fora da casa dos pais. Às vezes nem é independente do ponto de vista financeiro, mas têm toda uma experiência do que é viver juntos e têm que voltar para a casa dos pais. Isto por um lado. Por outro lado, também estou a pensar que muitas vezes nas separações, portanto, casais que se querem separar e que, portanto, do ponto de vista emocional já estão separados, mas não têm financeiramente a possibilidade de ter 2 casas, com tudo o que isto significa, pagar a eletricidade, a água, etc. E, portanto, a continuarem a viver juntos quando emocionalmente já estão completamente separados. As implicações que têm, não só na vida destas 2 pessoas, não é? Mas também na vida dos filhos, não é? Porque os filhos também, muitas vezes, mesmo que a conversa ainda não tenha sido feita, que os pais se vão separar, eles intuem, não é? Intuem que alguma coisa não está bem e, portanto, os pais terem que continuar a viver juntos porque não há condições económicas para poder fazer a verdadeira separação. É o que se chama, falava-se muito dos living apart together, não é? Que eram pessoas que estavam em relação, mas a viver ou em diferentes casas ou até em diferentes países, e isso é outra das consequências da insegurança habitacional, que é as pessoas pensarem: ok, nós queremos viver juntos, mas as casas estão com este preço e nós só podemos fazê-lo se imigrarmos. E, portanto, isto conduz muitas vezes a mobilidades forçadas, ou então que não estavam planeadas, programadas, e que requer depois, sabemos que estes processos migratórios, depois em termos de adaptação, são desafiantes e têm sempre trazem até sempre para aqui a construção da parentalidade. Para a construção da parentalidade. Porque depois não têm rede, não é? A rede de suporte. Certo. E sabemos que depois também em diferentes países, com diferentes políticas de apoio à parentalidade e às famílias.
E agora chamam-se os living together apart, não é? Que estão together, mas estão separados emocionalmente. Portanto, que continuam, e isto também aconteceu na pandemia, de pessoas que se mantiveram na mesma casa porque, de facto, não havia possibilidade de sair. E, de facto, isto traz esta pluralização das trajetórias, não é? Sim. E que havia esta dificuldade em ter aqui um script normativo que dê aqui alguma referência, não é? Que é uma certa previsibilidade, uma certa sequência temporal de transições, que já sabemos que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais plural, mas que agora, de facto, traz aqui muitas vezes uma grande frustração com um gap muito grande entre aquilo que é idealizado, aquilo que é esperado socialmente e depois aquilo que, de facto, os jovens percebem que vão ou não poder corresponder. E, portanto, isto é algo que traz muita frustração. Estas limitações na projetividade, quer dizer, a pessoa não ser capaz de se projetar no futuro e o que projeta nem sempre é aquilo que sonhou, traz aqui muitas questões e que nós depois temos de trabalhar em terapia e não só, não é? Trabalhar esta ideia do que é uma sequência, uma idade normal para fazer estas coisas e depois este gap, mas também quando se começam a comparar ao nível das outras gerações. Portanto, quando dizem, pois os meus pais nesta altura já tinham uma casa, já tinham filhos. Por esta altura, com a idade que eu tenho, os meus pais já iam no terceiro filho. Portanto, esta questão também das continuidades e das mudanças entre gerações. E, mais uma vez, é uma questão que nós também abordamos, não é? Sim, claro. E que tem de ser um bocadinho tentar perceber o que é que há de comum e o que é que há de diferente nas biografias das pessoas, das pessoas que nos procuram, da geração dos pais, da geração dos avós, e tentar perceber aqui o que é cultural, o que é da cultura familiar e o que é da própria experiência e da própria... E o que é do contexto social. E o que é do contexto social. E isto também leva um bocadinho, acho que aqui, às nossas preocupações dos próprios modelos, não é? Certo. Porque nós não podemos pensar que os nossos modelos são válidos para todos os períodos e que têm de ser reformulados. Sim, e isso é muito interessante, não é? Porque se pensarmos na evolução da terapia familiar, penso que estava a pensar nisto, não é? Exatamente. É muito interessante porque a terapia familiar tem evoluído, não é? A partir dos anos 50, 60 do século passado, fomos evoluindo não só a forma como se intervém junto das famílias, mas também no papel que o terapeuta tem no sistema terapêutico. E, portanto, no início, efetivamente, o terapeuta estava muito no lugar do expert da família e muito mais no sentido de ajudar a que a sintomatologia, no fim de contas era isto, que os sintomas e os problemas desaparecessem. E depois começámos a perceber que efetivamente havia mais do que isto, não é? Os sintomas está sempre a comunicar alguma coisa e é preciso perceber o que é que está exatamente a comunicar e o que é que está subjacente e trabalhar exatamente isso. E, portanto, estou a pensar, por exemplo, no Minus 5, foi um terapeuta familiar muito, muito importante e com uma sensibilidade enorme a nível cultural e que já ele falava, que estava ali naquilo que nós chamamos da primeira ordem, um bocadinho já a entrar na segunda ordem, mas que já falava de coisas muito importantes como os estressores externos à família, não é? E a importância, de facto, quando estamos com uma família, olhar para esses estressores que trazem grandes desafios às famílias, que pode ser o desemprego, pode ser uma carreira profissional, por exemplo, muito estressante, muito desafiante e ao mesmo tempo muito estressante. Mais tarde entramos, continuando aqui a evolução da terapia familiar, entramos naquilo que é chamada a segunda ordem e, portanto, o terapeuta
já é visto como fazendo parte do setting terapêutico e, portanto, já não é um mero observador, mas é alguém que é observador e observante, já é alguém que faz parte do setting terapêutico e que ajuda e que tem aqui um papel ativo na co-construção das mudanças, dos significados e das narrativas da família. E nos últimos tempos tem-se falado também do pensamento de terceira ordem, que obriga a que nós, terapeutas, estejamos constantemente a refletir sobre os nossos preconceitos, as nossas crenças e como trazer para a psicoterapia não apenas as crenças individuais e relacionais, as emoções e os significados, mas também fazer um zoom out social. Exatamente. E dar consciência das desigualdades sociais. Portanto, as desigualdades sociais estão cá, efetivamente. Os consultórios são lugares muitas vezes privilegiados porque são famílias e as pessoas que têm financeiramente essa possibilidade para nos procurar, mas nos hospitais, nos centros de saúde, etc., estas desigualdades aparecem muito mais e, portanto, estarmos atentos, o terapeuta familiar tem que estar atento àquilo que nós chamamos aos sistemas em interação. Exatamente. E, portanto, a analisar a sintomatologia psicológica no contexto social. E a Maria estava a falar de um ponto muito importante, não é? Que sabemos que o próprio acesso à saúde mental é altamente desigual e, portanto, sabemos quem é que pode aceder à psicoterapia e, portanto, o próprio acesso à saúde mental é altamente desigual. E logo aí, e nós vemos muito a proliferação até de narrativas de autocuidado e apelando à responsabilidade individual pelo teu bem-estar psicológico, o que remete depois para uma desresponsabilização do Estado relativamente à saúde e ao bem-estar social. Já para não falar também destes perigos, destes discursos do here and now, para nos focarmos só no presente e não nos projetarmos no futuro. Portanto, todas estas questões temos de ter em conta, sem não dúvida. Só na nossa intervenção, como depois na supervisão, na nossa formação, apelar muito a este processo que tem de ser constante dos terapeutas e dos formadores de autorreflexão e de fazer este esforço consciente de trazer estas dimensões para o setting terapêutico e que não fique naquela caixinha de o mundo social ficou lá fora, aqui só temos a questão do emocional. Não é verdade, estas coisas entram-nos e inundam-nos e só se formos naivos é que não integramos isto na nossa lente. Sem dúvida. E na nossa intervenção. E cada vez temos de estar mais atentos justamente a estas questões e penso que sim, penso que se começa já a fazer esse trabalho na terapia familiar e na nossa formação. Penso que temos que terminar porque teríamos o tempo tanto, mas o tempo esgotou e, portanto, eu quero mesmo agradecer imenso à Rita estar aqui comigo neste diálogo que é tão importante e que nos obriga a refletir um pouco sobre todas estas questões que são super importantes e que têm a ver com as pessoas e, portanto, é isso que nos interessa. E, portanto, assim terminamos mais um episódio. Nós percebemos, vou só acrescentar, mais do que nós percebemos, nós questionamos. Há muitas coisas que nós não percebemos, mas por isso mesmo estes podcasts são tão importantes, porque nos obrigam a refletir e esperamos que isso também aconteça com as pessoas que nos estão a ouvir. E, portanto, muito, muito obrigada, Rita. Obrigada eu. E pela partilha dos conhecimentos e pela forma como aqui fizemos este diálogo. Agradeço também a quem nos ouve. E segue o Nós Percebemos no nosso canal do YouTube. Obrigada. Obrigada. Sim.